Fala vencedores, estamos aqui com mais um vídeo nesse canal e hoje eu quero falar sobre autogoverno. Esse é o tema desse vídeo. Fica aí porque tem muitos códigos aqui que eu quero compartilhar com você que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Lá em Gênesis 1:26, o Senhor ele diz o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então o propósito de Deus é fazer com que o homem expressasse quem Deus era, dominar sobre a terra. Deus cria a terra, Deus forma a terra e entrega o governo na mão do homem. Só que uma coisa muito interessante, e inclusive é uma dúvida a respeito desse assunto que muitas pessoas têm, o porquê que Deus ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, sabendo que aquela árvore poderia fazer com que uma série de problemas entrassem na terra, inclusive o pecado, por exemplo. Por que Deus colocou ali aquela árvore, né? Muitas pessoas têm essa dúvida e fazem essas perguntas. Mas deixa eu te falar, sabe por que Deus ele coloca aquela árvore ali? Porque se Deus ele cria um jardim da qual o homem não tem a possibilidade de sair, não é um jardim, é uma prisão. E Deus ele coloca aquela árvore justamente ali para que o homem venha aprender a ter autogoverno. O que significa isso? Porque se Deus ele criou o homem com o propósito de dominar sobre todas as coisas, de governar, primeiramente, antes de governar alguma coisa, primeiro devemos aprender a governar nós mesmos. Porque quando uma pessoa não tem a capacidade de se autogovernar, de governar suas vontades, de governar sobre suas emoções, ela não tem nenhuma possibilidade de governar nada do que Deus tem para oferecer. Então, Deus ele coloca essa árvore no intuito de que o homem governe sobre a sua própria vontade. Porque quando Deus ele fala para ele comer de todas as árvores do jardim, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele já sente aquela vontade de comer, porém, ele tem que dominar sobre essa vontade. E quando nós aprendemos a dominar sobre nossas vontades, isso se chama autogoverno. É quando, diante de dificuldades, a gente quer desistir, mas não desiste. Isso é autogoverno. É quando você luta contra a dúvida, você luta contra a murmuração, e independente da situação que você está vivendo, você continua acreditando nas promessas de Deus. Isso é autogoverno, é lutar contra a dúvida, é lutar contra a sua própria vontade, sabe? Muitas das vezes a vontade é de desistir, mas você fala, não, eu não vou desistir porque Deus é comigo, uma vitória me espera. Então, muita gente não está governando sobre certas coisas que Deus preparou para ela, porque muitas das vezes a pessoa não aprendeu primeiro a se autogovernar. Não aprendeu a governar sua língua, não aprendeu a governar suas emoções, não aprendeu a governar suas vontades. Ou seja, ela é governada pelas suas próprias vontades. Deus, ele vai te abençoar. Porém, é necessário que você aprenda sobre autogoverno. Quando você aprende a se dominar, governa sobre as suas vontades, sobre as concupiscências da carne, sobre os desejos, quando você governa sobre isso, você está preparado para cuidar daquilo que Deus ele tem para te oferecer. Deus ele vai colocar muitas bênçãos na sua vida, vai te abençoar muito, porém você precisa aprender a se autogovernar. Por isso ele envia lutas, por isso o propósito das lutas, das aflições, para que nós venhamos a aprender, a entender quem nós somos e governar sobre as nossas emoções. Porque nos cenários em que a gente enfrenta de dificuldade, de luta, e a gente está plantando ali, a gente não vê nenhum resultado, e muitas das vezes vem aquele sentimento de será que vai dar certo? A dúvida querendo dominar você, mas não permita isso acontecer. Quando você domina, governa sobre a dúvida, mesmo você estando no seu limite, no limite das suas forças, você continua plantando, você continua semeando, você continua investindo, você continua insistindo. Esse é o segredo dos vencedores. Primeiro eles aprendem a dominar a si mesmo, para depois dominar aquilo que Deus tem para oferecer. Então, por isso que nós enfrentamos lutas. As lutas é uma preparação para que nós venhamos a ter autogoverno, entender quem nós somos
entender o quanto Deus ele é poderoso para gerar livramento e vitórias. Você quer conhecer o Deus da Bíblia? Você quer conhecer o Deus Todo-Poderoso? É por meio de experiências. Experiências da qual, se a gente olhar pelos olhos naturais, a gente fala assim, é impossível, não tem como. Mas com os olhos da fé, tudo é possível para Deus. Você vai conhecer o Deus de milagres quando aparecer uma situação na tua vida que é impossível de se resolver. Somente aos olhos de Deus que é possível. Deus ele envia lutas para você se autoconhecer e ter o autogoverno de si mesmo e conhecer mais a Deus também, ter experiências com Ele. Se você for analisar, as pessoas que mais tiveram experiências com Deus foram também as que mais sofreram e tiveram lutas. O apóstolo Paulo, Eliseu, os profetas antigos, Abraão e por aí vai. Vários personagens da Bíblia tiveram muitas lutas, mas também tiveram muitas experiências com Deus, conheceram mais a Deus depois dessas lutas e saíram dessas lutas cada vez mais fortes. Você vai sair dessa luta, dessa dificuldade cada vez mais forte, mas domine sobre a dúvida, domine sobre o medo que tenta te assolar, que tenta te governar. Tenha autogoverno, tenha autocontrole. Inclusive, isso é um dos dons do Espírito Santo, é autodomínio, autocontrole, quando você governa sobre as suas emoções. Então, tome o autogoverno da tua vida, porque aquilo que Deus preparou para você é algo muito grande. Deus, ele te fez conforme a sua imagem e semelhança, para que você domine sobre a terra, para que você reflita quem o Senhor é, através das suas atitudes. Por isso, o que você precisa governar? O que você precisa dominar? O que de fato, na sua vida, pensa aí, o que de fato você precisa governar? Será que é a fofoca? Será que é o orgulho? Será que é a falta de perdão? Será que é a soberba? Será que é alguma coisa que de repente tem atrapalhado, tem te bloqueado? O que será a murmuração? O que você tem que governar sobre? Faz uma lista daquilo que você precisa governar. E eu tenho certeza que você vai vencer todas as lutas, seja vício, seja o que for. Se você aprender a governar sobre isso, você pode ter certeza que aquilo que o Senhor preparou para a tua vida, Ele vai te entregar, porque Ele vai ver em você uma pessoa madura e Ele entrega a vitória para pessoas que são maduras. Pega a visão, guarda essa palavra no seu coração, governe sobre as suas vontades, sobre as suas emoções. Muitas das vezes as nossas próprias vontades nos afastam de Deus, mas quando nós aprendemos a ter o autogoverno, estamos preparados para tomar posse daquilo que o Senhor já nos entregou, já preparou para nós. Uma vitória muito grande te espera, mas antes dela chegar, você precisa ter autogoverno. Governe sobre as suas vontades, governe sobre as suas emoções, governe sobre o seu corpo, sobre a sua língua. Abra a sua boca somente para edificar a vida das pessoas, não para destruí-las. Governe sobre a sua língua. É uma das coisas mais difíceis de se fazer, governar sobre a língua. Porém, quando você faz isso, inclusive a palavra de Deus diz que uma pessoa que consegue se governar é uma pessoa excelente, uma pessoa quase que perfeita, né? Não perfeita, mas quase que perfeita. Então aprenda a ter autogoverno. Isso vai te ajudar muito e vai fazer com que muitas vitórias cheguem até a sua vida, tá bom? Guarde essa palavra, que Deus abençoe sua vida. Espero que você tenha entendido. Para você que gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários o que você achou, o que você vai governar. Você vai governar sobre o medo, sobre a dúvida, sobre a murmuração. E vai pra cima, porque a vitória é sua, Deus é contigo, tá bom? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem também. Seja um transbordante do reino de Deus. Faça com que essas mensagens possam ser levadas para cada vez mais pessoas. Seja um instrumento de Deus para ajudar e abençoar a vida das pessoas, tá bom? Então compartilha com o máximo de pessoas que você conhece. Deus abençoe, fiquem na paz, fiquem com Deus.